Olá, minha gente, tudo bem? Estou aqui no final do expediente do trabalho e estava pensando um pouquinho aqui sobre algumas coisas que a gente tem ouvido falar, circula muito na internet e tem um site em específico que me deixa muito impressionado com a capacidade que essas pessoas têm desse setor ultraconservador, desse setor da extrema direita católica, que tem a coragem de falar e dar título a um site chamado Católicos de Verdade. É como se nessa concepção, se existem católicos de verdade, em tese, há outros que não são de verdade. Essa arrogância e essa prepotência que esse setor da igreja tem é algo estarrecedor, porque ele vai de confronto contra tudo o que o Evangelho nos ensina. Mas eu não posso esperar dessas pessoas que se tornam fundamentalistas para defender não o Evangelho, mas sim a própria lógica mesquinha de se achar melhor do que os outros. Olha, com o título Católicos de Verdade, significa que todos aqueles que não forem iguais a eles são de mentira. Mas com qual régua é possível medir o que é ser de verdade? Na religião? É a partir da doutrina? É a partir do magistério que orienta a doutrina? Ou que é orientado pela doutrina? Que, aliás, esse é um outro aspecto muito interessante. A imensa maioria dos católicos são pessoas que têm uma convicção cultural de sua fé. É o meu caso, né? Eu sou de família de pai e mãe católicos, de avós paternos e de avós maternos católicos. Minha casa, todos são católicos, eu e meus três irmãos, duas irmãs e um irmão, os meus filhos, enfim, a minha esposa e também do lado dela os seus pais, enfim, nós somos então de família católica ou de famílias católicas. Temos isso como uma convicção, mas é uma convicção herdada. Ou seja, as pessoas que não são católicas, elas estão apartadas até daqueles que não são católicos de verdade, segundo essa percepção amalucada. Eu falo para as pessoas que nós precisamos ter uma clareza muito grande para falar algumas coisas, porque se não falar essas coisas, então nós acabamos tendo um problema de consciência. E eu gosto muito de ler o Catecismo da Igreja Católica, porque o Catecismo da Igreja Católica, ele nos dá um parâmetro muito interessante, que essas pessoas que se arvoram na condição de serem elas católicos de verdade, eu acho que eles não leem alguns trechos do Catecismo. Eu sou da teologia da libertação. Isso não me faz menos católico, ou talvez eu até o seja, mas ninguém tem condição de medir a minha catolicidade. Ninguém pode dizer que eu sou menos católico ou mais católico. Aliás, tem um desses grupos aí que é mais católico que o Papa. Para a gente ver a maluquice. Quer dizer, é até ruim falar maluquice, porque se tem uma coisa que essas pessoas não são malucas, né? Elas são muito conscientes. E aí nós precisamos então discutir alguma coisa. Tem um trecho, né, do Catecismo da Igreja Católica que eu acho muito importante a gente trabalhar, que no ponto 1778, que vai falar sobre a questão da consciência moral. Vamos ver o que vai dizer a questão da consciência moral. A consciência moral, ela estabelece uma relação direta com o nosso dever enquanto católicos
de construir a nossa ação cotidiana como modelo de fé. E não pode ser diferente disso, né? Por que não pode ser diferente disso? Porque é a partir dessa perspectiva e dessa lógica que nós vamos compreender o nosso papel enquanto cristãos e cristãs que têm a condição de compreender, a condição até de acessar esses documentos e essa perspectiva do catolicismo. O catolicismo, de fato, ele é muito organizado, né? São 2000 anos de história. Então, o que diz o Catecismo da Igreja Católica em seu número 1778? A consciência moral é um juízo da razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai praticar, que está prestes a executar ou que já realizou. Em tudo quando diz ou faz, o homem tem a obrigação de seguir fielmente o que sabe ser justo e reto. Complicado? Vamos ver se a gente consegue ajudar a pensar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essa é a parte mais importante da gente poder dialogar sobre o que significa essa lógica dessas pessoas de se arvorarem na condição, como já dito, de católicos de verdade. O catecismo define, então, essa questão como um juízo da razão. Olha só que curioso. Um juízo da razão pela qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Ou seja, eu sei o que é certo e o que é errado. Na minha consciência, eu consigo definir o que é isso. E é justamente aí que nós vamos buscar a liberdade de consciência. E a liberdade de consciência está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1782. Vejam só que coisa belíssima é o ponto 1782 da Igreja Católica. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu só pegar aqui, 1782, vamos aqui. Ele vai nos colocar uma perspectiva belíssima sobre o que a gente tem como fundamento. Ninguém deve ser forçado contra a sua consciência, nem impedido de agir conforme ela. Ou seja, a Igreja Católica, ela tem muito claro que nenhuma pessoa pode ser forçado a agir contra a sua consciência, nem impedido de agir conforme ela. Sabe qual é o nome que a gente dá para isso? Liberdade. Liberdade de fé. Liberdade porque sabe a Igreja que Deus é absolutamente misericordioso. E é justamente a misericórdia de Deus que essas pessoas não querem que os católicos saibam, que principalmente os pobres saibam. Porque é melhor jogar o peso do pecado contra eles do que dizer para eles da misericórdia. É melhor para essas pessoas falarem do inferno do que falarem do paraíso, da alegria, da salvação. E por que eles fazem isso? Porque isso é uma teologia do domínio. A teologia que estabelece uma relação de controle sobre a consciência do outro. Mesmo ele não tendo certeza se aquilo é certo ou não, como se está sendo dito a ele ou a ela que aquilo é errado e essa pessoa em tese conhece mais, então ele perde a sua própria liberdade de consciência. Isso é algo que os conservadores têm muito receio de falar. Depois existe, evidentemente, a consciência errônea. E aqui tem uma coisa muito interessante. Lá entre o ponto 1790 e 1791, nós vamos trabalhar uma questão que é a consciência errônea. Vejam, essas pessoas conservadoras, a elas pode ser invertido esse joguinho que eles gostam tanto de fazer, de falar sobre a fé alheia. Se eles sabem e têm consciência de que Deus nos dá a liberdade,
que nos dá a consciência de poder perceber, e quando nós temos convicção daquilo que nós estamos defendendo diante da fé, que a nossa cultura, que a nossa história, que o nosso aprendizado, que a nossa vida nos ensina, então, quando eles dizem que outra pessoa está errando, significa que há aí um erro, uma consciência errônea, porque eles sabem que eles estão manipulando a fé, que eles estão fazendo com que essa fé tenha apenas um ponto de segmento, mas Deus não se detém nessas margens estreitas demais. E é exatamente aqui que nós vamos ver lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1790 e 1791. Você vai ver que essa perspectiva, ela não pode ser feita sobre má influência ou sobre má interpretação. Não se pode. A consciência pode estar errada se for mal formada ou influenciada por fatores como ignorância, pecado ou más influências culturais. Ou seja, não há um erro, não há um pecado. Há uma construção equivocada com relação à perspectiva de fé. Por isso essas pessoas são elas também, querendo assim sê-lo, católicos de verdade. E não apenas que seguem regras pequenas, apequenadas, de um pequeno núcleo de pessoas que pensam ser apoderados. Lá no 1790, nós temos uma coisa maravilhosa. Se uma pessoa tem certeza moral que algo é certo ou errado, ela deve seguir essa convicção, pois agir contra a própria consciência é um pecado. Entende? Nós não temos condição de dizer como é e qual é a fé do outro. E é uma tristeza. A consciência é a verdadeira liberdade. A liberdade não significa fazer tudo o que se quer, mas o que é justo e bom. Diria São Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Por isso, nós queremos dialogar de verdade com toda essa situação que machuca tantas pessoas, que magoa tantas pessoas, ilude da fé tantas pessoas. E vocês não tenham dúvida. Quanto mais conservador, mais tradicionalista, quanto mais apegado a essas coisas que diminuem e limitam aqueles que podem participar da mesa, essa mesa pode até ser colocado ali o chamado de Deus. Mas Deus não se faz presente onde a liberdade plena não esteja também presente. E só quem pode julgar a fé de alguém é o próprio Deus. Ou seja, você sempre será católico de verdade, desde que assim você se sinta católico. Deus nos acolhe da forma que nós somos, do pecado que nós temos, da constituição que nós nos fazemos. E nós precisamos ter essa clareza para a gente poder retornar com alegria para dentro das igrejas. Porque essas pessoas querem que os pobres se afastem da igreja, porque eles querem dominar com essa lógica moral perversa e pervertida, porque são, na verdade, moralistas sem moral, que jogam peso, como Jesus denunciava, os hipócritas, que eram os mestres da lei, e os fariseus, que diziam das muitas regras, mas não praticavam. Tanto que Jesus nos diz: siga o que eles falam, mas não siga o que eles fazem. Ou seja, não meça a fé do seu irmão. Permita que ele tenha, permita que ele o leve a encontrar-nos. E assim todos possamos um dia nos encontrar lá no reino, onde a luz de Deus é a única luz que deve brilhar. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora de Guadalupe possa construir a liberdade, se apresentando aos pobres e a eles dando a prioridade da alegria da presença de Deus. Que a paz esteja com vocês e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Rezem por mim. Esse pessoal tá bravo, mas não tem problema nenhum. Nós estamos felizes.